Oi, pessoal. Hoje vamos iniciar esse primeiro bloco de conversa com a Érica de Sorge. Ela é consultora administrativa e financeira e empresária também, mas vou passar a bola para ela se apresentar melhor para a gente. Érica, um prazer te ter aqui. Então, fala um pouquinho da tua trajetória, fala um pouquinho da tua profissão. Oi, Lara, meu nome é Érica. Eu fui executiva por 27 anos, Uhum. né? Sou formada em engenharia civil, tenho MBA em auditoria, controladoria e contabilidade e pós-graduação em gestão de serviço. Passei esses 27 anos como executiva e há 3 anos resolvi montar a Captar, que é uma empresa focada em processos administrativos e financeiros simples, que as pessoas entendam, e também viabilização de créditos e alguns outros serviços que eu vou contando aqui para você. Show, então vamos iniciar com a primeira pergunta. Érica, por exemplo, eu tenho uma empresa, certo? E quais os requisitos para eu obter um empréstimo para essa minha empresa? Primeira coisa, uma empresa para poder ter empréstimo, ela precisa estar com toda a sua documentação em dia. Uhum. Certo? Você precisa ter seus balanços, balancetes, né? Se ainda não tiver fechado. Você precisa ter todo o seu endividamento na palma da mão, os teus números. É muito importante conhecer seus números, que esses são os documentos, imposto de renda, que o banco pede. E aí, quando você tem tudo isso organizado, fica bem mais fácil. É o primeiro ponto. Sim, legal. E quais as taxas de juros para empréstimos empresariais? Depende do tipo de empréstimo que você vai buscar. Uhum. Para que você quer esse dinheiro? Porque hoje a gente existe assim um hub de, de créditos oferecido pelas instituições financeiras. Uhum. Você tem desde financiamento, para equipamento, para compra de imóvel, você tem consórcios também. E outra, a taxa influencia diretamente no poder de pagamento da empresa, né? Isso é muito importante frisar isso. Legal. E como é que funciona o processo de aprovação de um empréstimo empresarial? Demora muito? É um processo muito demorado? Como é que os empresários, como é que eles lidam com isso, né? Com tanta burocracia? O que acontece hoje é que muitas das empresas elas não estão preparadas para ir buscar um empréstimo. Só diz assim, eu quero dinheiro. Uhum. E aí, quando você vai começar a pedir a documentação, que foi a primeira pergunta que você me fez, aí vai atrás de contador, vai atrás de verificar, fazer documento. Então, isso já é a parte da empresa. Uhum. Porque o banco, ele tem um prazo aí de 15 dias. Ó, eu já tive empréstimos que eu passei 6 meses trabalhando nele, mas ao mesmo tempo já tive uns que um mês estava resolvido. Então, depende da organização da empresa, depende da complexidade do empréstimo. Tudo isso é estudado, porque você vai passar por uma banca. Toda empresa vai passar por uma banca de crédito dentro das instituições. E aí vão surgir perguntas ou não. Tudo isso depende do tipo de empréstimo e como a empresa está. Uhum. É Entendo. exatamente isso. E que a gente, vamos ser sinceros, né? Às vezes as empresas, elas não conhecem os números e isso acaba dificultando um pouco, né? Muito. Além de não conhecer, não tem a documentação necessária. Você Uhum. pergunta qual é seu endividamento? Vou ver. Seu faturamento anual. Porque tem bancos que trabalham com empresas acima de 1,5 milhão de faturamento mensal, outros abaixo de 1,5 milhão. Então, assim, tudo isso depende de você ter suas informações, todos aqueles números, Uhum. todo o seu dia a dia ali na empresa Uhum. organizado. Uhum. E, Erika, a gente tá conversando aqui, nem tô seguindo tanto o roteiro, mas, assim, pela sua experiência, você já notou por que tem essa dificuldade dos empresários não conhecerem tanto número? É muita informação para eles? É algo muito novo para eles? O que você acha? O que é que acontece? Hoje, o empresário ele tem que entender de todas as áreas, Uhum. todas, né? Uhum. Você não funciona mais você entendendo só daquela sua expertise Sei. para executar seu negócio. Você tem que entender um pouquinho de contabilidade, você tem que entender um pouquinho da parte fiscal. Tem que ser um conjunto de coisas. Uhum. Porque
as coisas estão muito dinâmicas, né? O mundo está muito dinâmico. Depois da pandemia, a internet, ela acelerou, acho que em Alavancou, né? 5 anos. E aí, as empresas que não acompanharam esse crescimento e os próprios gestores que não acompanharam ficaram um pouco para trás. Uhum. E até para você cobrar a sua equipe, você precisa entender. Porque, assim, você vai cobrar um faturamento ou um endividamento. E aquele profissional vai explicar para você o que é. Sim. Você tem que até saber o que é, como é. Você tem que dar essa informação para uma pessoa que chega para você perguntando o que é sua empresa. Uhum. E aí, muitos deles, e assim, é uma coisa que vem para mim constantemente, porque eu não tenho tempo, porque é muita coisa, Uhum. né? Porque eu não entendo. Deve Isso vir é um muito, né? problema, isso é um problema. Porque eu não sei nada disso. A primeira coisa, tem que desmistificar essa história que é complicado, que não é para mim. Dá para a gente entender um pouquinho para cobrar, dá para a gente entender, você não precisa fazer. Até para você conversar com um profissional que vai chegar ali para lhe ajudar, você tem que entender o que aquele profissional está fazendo. Então, hoje, o que a Capital faz muito também é organizar essas empresas para buscar empréstimo. Legal. E explicar para eles, para os donos, no caso, como é que funciona. A Capital, ela dá esses caminhos. Dá não esse é? suporte, Dá esse suporte. Legal. Além de fazer, né, de organizar, ela também explica para que aquele gestor faça, nem faça, né? Cobre alguém que faça e acompanhe esse processo. Porque assim, a Capital vai, faz o processo, ensina, mas sai. Não vai passar a vida inteira com a gente. Até porque ele tem que pegar essa experiência, né? E cobrar, Vocês não porque podem... isso é diário. É todo mês, é o semestre, é o trimestre. Entendeu? Tem que ter esse domínio dessas informações. Legal. Qual é o prazo para pagamento de um empréstimo empresarial? Isso depende de cada poder de cada empresa, né? De cada empresário, de cada operação que é feita. Por exemplo, a Capital também faz isso. Ela faz o fluxo de pagamento junto com o cliente para poder ver o que é que cabe. Sim. Né? Tanto para empréstimos a longo prazo. O que são empréstimos a longo prazo? São empréstimos de mais de 1 ano. E a curto prazo. A curto prazo é menos de 12. Aí a gente tem a operação com recebíveis, que como é que funciona essa operação de recebíveis? Que hoje é uma coisa que a gente está praticando muito. Você tem fornecedor que lhe emite nota, pode ser público ou privado. Então, você pega essa nota que é emitida dia 2, no começo do mês, mas aí eles só pagam com 20 dias, 30 dias. Sim. Então, a gente vai no banco, busca essa antecipação, certo? O banco faz toda a operação, é um juros pró rata. O que é pró rata? Você paga dia a dia pelo aquele dinheiro. E aí, quando o fornecedor, o cliente lhe paga, né? Sim. Aí quitou o empréstimo. Isso é bom porque você emite a nota no começo do mês e só recebe no final do mês, mas no começo do mês você tem folha, você tem impostos, né? Todo mundo diz que até o dia 15 é o caos. E aí você consegue esse fôlegozinho. Sei. E os juros cabe no bolso. Cabe no bolso, né? Isso. Legal. E quais as alternativas de empréstimos disponíveis para empresas? Depende também? Como é? Depende. É como eu falei na outra anteriormente, você pode. Hoje a gente está usando muito consórcio para compra de equipamento, porque o juro é baixíssimo. Então, ele encaixa. Consórcio para quem quer adquirir um imóvel para sua empresa. A gente tem também muitos financiamentos, que os consórcios, o que é bom, você compra um consórcio ou deixa lá. Ou você dá um lance, certo? Tem uns com lance embutido. Hoje, assim, é uma gama de consórcios. Você tem financiamentos que também servem do mesmo jeito para equipamentos, para carros, né? Você quer aumentar a frota, E você antes quer a gente aumentar... achava que consórcio era só para carro, né? Mas ficou bem amplo, né? Não. A gente pode comprar caminhões, equipamentos, imóveis, construir com consórcio. Legal. Hoje a gente tem linha exclusiva para essas que a gente chama energias renováveis, né? Sim. Para a parte rural também. A gente tem linha para construção. Então, assim, tem várias coisas. E de acordo com cada um, você tem taxas diferenciadas e tem os de sempre, né? Capital de giro, antecipação de recebíveis, que eu acabei de dizer. Então, assim, tudo vai depender da necessidade. A gente estuda a necessidade do cliente e vê o que melhor se encaixa, tanto
em tipo de empréstimos, em prazos e taxas. Show de bola. Então a gente encerra aqui com a Érica no nosso primeiro bloco de perguntas e logo, logo a gente volta.